disseram que eu era uma cliente valiosa. E agora ficam me aterrorizando. Bets. Ai, Deus. Olha só, como é que você vai pagar $16.262,70 se você não tem trabalho? Ganhando na loteria. É melhor bolar um outro plano. No cinema, a história de uma jornalista que sofre de compulsão por compras e acaba refém de suas dívidas fez sucesso justamente por imitar a realidade de muitas pessoas. $50 em dinheiro. Pode colocar 30 neste cartão? $10 neste. 20 neste. É tão bonito. Recusado. Ah, é? Dá pra tentar de novo? Uma pesquisa recente apontou que a parcela de famílias brasileiras com dívidas em atraso ou não chegou a 78,3% em abril deste ano. Desses consumidores endividados, 86,8% têm dívidas no cartão de crédito. Você tenta renegociar, mas o valor das parcelas é alto. Aí fica difícil você conseguir dar uma entrada para poder parcelar o restante, né? E aí vai ficando para lá. Comprei algumas roupas, calçados, aí depois está tudo lá com etiqueta ainda. Além de ficar endividado, compra e fica, para que eu fiz isso? Mas não são todos os endividados que conseguem falar do problema sorrindo. Boa parte sofre e muito por não conseguir quitar as contas em atraso. O medo de não ter dinheiro para pagar as dívidas pode causar depressão e até burnout. O endividamento torna as pessoas reféns de seus problemas e ocasiona uma onda de estresse e muita dificuldade, segundo a ciência. Você não paga e você já sabe que está vencido, ele gera uma notificação no seu cérebro falando, olha, eu não paguei, aí não paguei o celular, não paguei a conta de luz. Ele começa a gerar um estoque e isso vai alimentando o seu viés negativo subconsciente e vai produzindo cortisol e vai dando sensação de estresse. Então, isso diariamente, ele gera essa sensação aí de esgotamento. No Brasil, segundo pesquisas, a maioria dos brasileiros gasta mais do que cabe no orçamento. São escravos das dívidas. Pessoas que se veem infelizes por não terem dinheiro suficiente para pagar as contas e o lazer. Muitos, na escravidão do endividamento, acabam desesperados, até cometerem loucuras. Em fevereiro deste ano, Isabelle Brandão foi presa por ter matado um agiota para se livrar da dívida que não conseguiu pagar. Segundo a investigação, a família da acusada realizou um empréstimo de R$12 mil com uma das vítimas, um agiota, que teria cobrado Isabelle. No desespero, a enfermeira cometeu o crime por não encontrar outra saída para pagar o empréstimo. Em março, outro caso envolvendo um rapaz endividado chamou a atenção. Carlos Rocha foi preso suspeito de roubar um carro para pagar dívidas de drogas. O rapaz foi flagrado por câmeras de segurança roubando o veículo e confessou à polícia ser escravo do vício e estar refém das dívidas. Hoje, muitas pessoas vivem assim, escravizadas por seus vícios, seus gastos, dívidas, escravas de contratos. Não conseguem se livrar dos problemas financeiros e acabam colapsando. Então, eu estou passando por uma situação muito difícil. E nunca imaginei que chegar aqui no Instagram para falar isso com vocês. Em janeiro deste ano, o humorista e influenciador digital Dum Ice compartilhou um drama pessoal com seguidores. No vídeo, o baiano revelou que na época passava pelo pior momento de sua vida, com grandes dívidas e questões psicológicas. Entre as dívidas do blogueiro estavam a casa comprada em Itapuã, um carro de luxo dele e o conserto de um carro de luxo de um amigo. Mas, para conseguir dar conta, Dum contou que buscou dinheiro com um agiota. O caos financeiro o escravizou tanto que o levou ao extremo de cogitar tirar a própria vida. Sabe que eu tô vivendo um pesadelo, tipo assim, já tentei tirar minha vida
uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Sempre fui forte, sempre dei conselhos aqui no meu Instagram para ninguém fazer isso, mas chegou um momento que eu tava, chega no pior momento mesmo, de não aguentar mais, de chorar o tempo todo, sacou? E eu vim aqui falar para vocês, porque eu tô passando por essa situação, né? Isso aí atrapalha minha carreira, atrapalha minha vida, atrapalha os meus trabalhos. O drama do humorista é semelhante ao de boa parte dos brasileiros. Pessoas que não conseguem dar conta das dívidas, reféns de juros, escravizados por boletos, cartões de crédito e o descontrole financeiro, que não apenas endivida, mas também adoece. E muitos não sabem como se livrar deste mal. Deus abençoe todos os dias a sua vida, que Deus abençoe muito a cada dia a sua família, os seus pensamentos, para que você possa ter a direção dele para sair de toda e qualquer situação difícil que o mal levanta todos os dias contra você. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, eu quero deixar o nosso SOS à sua disposição, 011 3573 3500, que você pode enviar a sua mensagem. Nós estaremos fazendo aqui em todos os horários, segunda-feira, um clamor por todos aqueles que se encontram nessa situação que nós acompanhamos agora nessa matéria. Você se enrolou com os cartões de crédito, você fala assim, pastor Juliano, parece que eu estou num buraco, só descendo. Eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Tem passado sim pela minha cabeça em tirar a minha própria vida. Eu estou vivendo uma situação que eu nunca passei, nunca enfrentei o momento, nunca passei por isso. E eu quero sair dessa situação, eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma direção. Todos me viraram as costas. É verdade, meu amigo. Quando você está numa situação difícil, parece que todo mundo te vira as costas. Parece que você se torna um leproso nessa sociedade. E principalmente com dívidas. Você quer dar a volta por cima, você quer sair dessa situação, você quer se levantar, vamos recorrer a Deus. É Ele que vai mostrar a saída, é Ele que vai te mostrar o que você precisa fazer. Eu quero colocar agora só histórias de pessoas que chegaram aqui com dívidas, mas receberam de Deus uma direção e mudou a situação através da fé. Acompanhe. Como é que é o nome do senhor? Ismael. Ismael, vindo aqui segunda-feira, na reunião de prosperidade com Deus, o que aconteceu? Então, o pastor estava morando em São Paulo, as coisas estavam dando bem certinho, estava prosperando e tal. Aí entrei no relacionamento, se separou e fiquei abalado. E, fiquei meio desanimado, assim, sabe? Comecei a perder e tal. E aí, nossa, peguei o voo e vim para Floripa, né? E aí, no outro dia, as portas começaram a se abrir, pastor. Eu já fiz uma venda do meu produto e tal, e paguei as contas. E, fui dando, né? E a dívida estava quase 30 mil. Hoje paguei tudo, graças a Deus. Consegui pagar tudo. E as coisas estão andando de novo, pastor, sabe? Né? E está fluindo, né? Ismael, eu sempre falo para as pessoas que estão assistindo o programa, se você vier nessa reunião de segunda-feira de prosperidade com Deus, e você obedecer, eu atendi ele, não tem muitos dias não, pagou uma dívida de 30 mil, você ouviu agora, mas ele veio e começou a obedecer. Se você obedecer, vai dar certo também. Estou muito feliz por você e muito mais vai vir. Seu nome? Arlindo Júlio de Camargo. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Arlindo? Foram muitas, bispo. Eu sou lá da cidade de Rio Claro e eu viajo quase que toda segunda-feira, 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Mas eu cheguei aqui pela primeira vez com vários problemas, muita situação difícil, uma dívida impagável de quase 360 mil reais, isso há 4, 5 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma diferença tão grande. Logo, o primeiro dia que eu entrei, e Deus prosperou toda a minha vida. Minha dívida foi paga. Hoje eu tenho alguns bens, aproximadamente 2,5 milhões hoje em bens. Acabei de conquistar esse ano um apartamento no Guarujá. Estive vindo para cá, tenho uma chácara.
tenho o meu apartamento lá na cidade, tenho também alguns imóveis fora, em alguns condomínios. Deus tem feito grandes coisas. Eu digo sempre que eu cheguei aqui, uma situação assim muito triste, não só na área pessoal, na área familiar, como também na área financeira. E Deus mudou toda a minha sorte. Hoje eu posso dizer para o Senhor que não sou mais eu que vivo, mas o Espírito Santo é que vive em mim. Eu tenho visto a glória de Deus. Deus abençoe. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com o senhor. Seu nome? Ciro. E? Andréia. Quem vai falar? Sim. Fala, Ciro. Pastor, quando nós chegamos no congresso, nós chegamos no fundo do buraco da lacraia, né? Nós somos pessoas que era usuário de droga, né? Bebia. Os dois? Só eu. Bebia muito, né? Chegamos com uma dívida de R$500 mil, né? Andava sujo, né? Aí os parentes colocavam a comida no fundo da casa e eu chegava tarde, porque estava nas drogas, o cachorro já tinha comido a minha comida, né? Eu era um perdedor para o cachorro, né? Os cachorros já tinham comida, então eu ficava ali com fome. Era muito triste essa minha vida, né? E era uma vida que não tinha jeito, né? Ali. Então essa vida que eu cheguei na igreja. Não via saída humanamente falando? Não, sofrendo demais, né? Ali. E a minha família, ou a minha mãe andava que nem criminosa, olhando no chão, de tanto que era sofrimento comigo, né? No vício, e não tinha outra solução. Essa era a minha solução. Quando você chegou, fez esse pacto com Deus, qual foi a primeira coisa que mudou? Então, quando eu cheguei e fiz esse pacto com Deus, a mente mudou, né? A mentalidade abriu a cabeça minha, né? Para mim poder pagar todas aquelas dívidas, né? Aí eu comecei a pagar todas aquelas dívidas através do pacto que eu fiz aqui. Deus me viu, né? Deus me viu, eu lá nessa situação, eu nem conhecia Deus, mas Deus me viu eu. E aí Ele mudou toda a minha vida, né? Ali, transformou. E hoje? Hoje é totalmente. Hoje eu sou um homem casado, né? Com a minha costela de Adão está aqui, né? E aí tudo mudou. Paguei minha dívida. Costela de Adão, não? Qual é o seu nome? É Ciro. A costela do Ciro, né? Então mudou tudo. Eu tenho minha esposa, né? Casamento abençoado, né? Eu sou 100% abençoado em todas as áreas, né? E a dívida paguei, tudo mudou. Hoje eu sou um homem liberto, né? Tudo mudou, 100%, nós estamos completos hoje, né? Nós temos vida completa. Deus te abençoe mais e mais. Vai nessa força. Uma estatística que cresce a cada dia que passa. Inadimplência. O pesadelo da vida real que assola a vida de milhares de pessoas. Na caixa do correio, as contas se acumulam e o que entra não supre a demanda de pagamentos. A falta de poder aquisitivo para saldar os débitos resulta em um quadro de tensão e preocupação, ao saber que o nome entrou na lista dos negativados. Logo, a mente humana, faminta de uma solução, pergunta-se: o que fazer diante de tantas dívidas a pagar? Se você está endividado e precisa de um milagre na sua vida financeira, venha nesta segunda-feira, 11 de dezembro, e participe do Dia do Socorro para todos os endividados. Um propósito de fé para dar um basta em todas as dívidas e te fazer fechar o ano com chave de ouro. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Eu tenho dito a todas as pessoas que vêm aqui segunda-feira, um contrato pode mudar a tua situação. Uma venda que você faça aí no seu local de trabalho, nessa imobiliária, você pode sair do vermelho. Você pode se levantar, dar a volta por cima, mudar toda e qualquer situação que você esteja vivendo hoje através da fé. E é esse milagre, é essa resposta, é esse agir de Deus que você está precisando na sua vida e Deus pode fazer isso. Eu vou colocar uma história, a história da Alessandra. Ela tinha uma dívida que aos olhos humanos era impossível de pagar, mas ela pagou,
Porque Deus foi abençoando o trabalho das mãos dela. Deus foi abençoando a empresa dela, a vida dela. E é isso que Ele vai fazer com você também. Às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Vamos à história da Alessandra e eu já volto. Mesmo acompanhando brigas e a separação dos pais, Alessandra Zorzan planejou e realizou seu maior sonho, ter uma família. O que ela não planejou foi a falência de uma empresa e uma dívida impagável. Meu marido sempre trabalhou na fazenda, ele foi peão de fazenda, né? E quando eu vim para a cidade, nós tivemos uma proposta de abrir um negócio junto, né? Uma sociedade. E viemos para a cidade, sem conhecimento nenhum. E montamos esse negócio, na época era madeireira. Só que essa madeireira só nos trouxe prejuízo, dívidas, brigas, né? E em 4 anos a gente adquiriu uma dívida, aos olhos humanos, impagável, né? Passava-se de mais de 100 mil reais naquela época. Era muito dinheiro, muito. Não tinha de onde tirar esse dinheiro. Buscamos recursos de todos os lados, com a família, e procuramos então a solução em agiotas. E a gente ficava revoltado com aquela situação. Nossa vontade era sumir, mas sumir para onde? Não adiantava correr, né? Era o nosso nome que estava em jogo. E então a gente teve que arregaçar a manga e trabalhar e correr atrás. Era só um milagre. E a dívida era só aumentando, com criança pequena, ter que contar moedas. É difícil. É revoltante mesmo, sabe? Que chegou a ser ameaçado por credores que a gente amanheceu com a boca cheia de formiga, minha família. Esse foi o pior. E a gente buscou a melhor solução. A gente recebeu um convite para ir na igreja, né? A gente já tinha batido em várias portas, né? Só que a gente não tinha encontrado a solução. Era só aquela alegria momentânea, né? Mas não era nada daquilo que mudasse a nossa situação. Aí nós recebemos um convite para ir para a igreja. A gente nunca tinha ido na Igreja Universal. E a gente recebeu o convite para ir e fomos. A gente não conhecia nada, não sabia de nada. Mas nós ouvimos a voz do pastor, que na época estava lá. E ele disse bem assim, ó, que a única pessoa que poderia mudar a nossa vida era Deus. Só Ele, a nossa situação. A única pessoa que poderia mudar a nossa situação era Deus. E escolhemos ouvir a voz de Deus. Hoje eu e minha família servimos ao Senhor. Meu casamento é uma bênção, meu marido é uma bênção. E a nossa empresa a gente conseguiu restaurar e Deus nos deu tudo em dobro, tudo em dobro. Hoje a gente tem uma loja abençoada, né, de materiais para construção. Poucas lojas da cidade têm sua sede própria, a gente tem nossa sede própria, a gente não paga aluguel. Nós temos nossos caminhão. Antes, nossas entregas eram feitas com uma Brasília puxada com um carrinho de reboco de barco. E Deus nos deu tudo em dobro. Nossas vendas multiplicou, sabe? Hoje a gente trabalha com as melhores marcas, hoje os nossos fornecedores vêm atrás da gente. Nós temos crédito, a gente não tinha nem nome. Hoje nós temos crédito, a gente não deve ninguém, não tem nada financiado, isso é o mais importante. Construímos a casa dos nossos sonhos, que era nosso maior sonho de ter uma casa assim, que é o cantinho do céu, né? Tenho minhas casas de aluguel, temos também terrenos, são mais de 7 terrenos que a gente também adquiriu. Nós temos carro 0 quilômetro, só compramos carros zeros e Deus sempre dá a resposta certa no momento exato. E não vem nada cai do céu. Deus dá força para a gente, sabedoria, inspiração, dá ideia para a gente trabalhar. Hoje o nosso patrimônio está avaliado em mais de 3 milhões de reais. Isso patrimônio físico, né? Fora a nossa empresa. É o nosso bem maior, o Espírito Santo. É o nosso maior patrimônio que a gente pode ter. Porque é eles que nos faz ser felizes. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nada vezes nada. Toda honra e toda glória é para Deus. Eu peço a Deus que Deus te dê forças,
para você chegar até aqui, para você vir lutar. O mal trabalha de dia e de noite para que você tente resolver os seus problemas na força do seu braço, com a sua inteligência, com a sua capacidade, porque ele sabe que quando você recorre a Deus, tudo é diferente. Muitos estão me assistindo agora e tudo que você precisa é de uma direção divina. Você recebendo essa direção e colocando em prática, tudo vai ser diferente. A prova é os depoimentos. Essa história que eu vou colocar agora, esse depoimento que a nossa repórter pegou, é muito forte essa história. Vida miserável, vida de dívidas mesmo, mas saiu dessa situação através da fé. Vamos a mais uma história. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ter Deus como aliado tem transformado a vida de milhares de pessoas. Por isso, honrar o pacto é uma prioridade. Toda segunda-feira no Congresso para o Sucesso. E a resposta vem, e veio para o Marcos. Olá, Marcos, seja bem-vindo e conta pra gente, priorizar o pacto te tirou de quais situações? Priorizar o pacto é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu cheguei na Universal, no Congresso para o Sucesso, totalmente quebrado, totalmente sem espírito. Cheguei realmente no fundo do poço. Foi dessa maneira que eu cheguei. Cheguei devendo, cheguei sendo humilhado muitas vezes pelos outros, né, por conta de dívida. Na minha casa, a gota d'água foi não ter muitas vezes as coisas nem para dar para os meus filhos. Dormia em um cômodo com a minha esposa e meus 3 filhos. Então, realmente, foi bem assim que eu cheguei. Marcos, como foi que você conheceu o Congresso para o Sucesso? Eu já frequentava as reuniões da Igreja Universal. E foi assim que um homem de Deus me convidou para fazer parte das reuniões do Congresso para o Sucesso. E foi assim que realmente eu conheci o pacto com a palavra. E daí para frente, nunca mais a minha vida foi a mesma. Depois do pacto com Deus, como é que está a sua situação? Após a entrega no pacto, assistindo às reuniões do Congresso para o Sucesso, realmente a minha vida mudou. Dali em diante, Deus agiu na minha vida. Através da direção que vem do altar, hoje a minha vida realmente é totalmente diferente. Foram várias conquistas. Hoje nós temos empresas, né, filiais fora daqui do estado, várias filiais. Hoje nós temos uma boa de uma casa avaliada em mais de 2 milhões de reais. Nós temos vários imóveis de investimento. Nós temos vários carros, vários caminhões. Tudo isso veio do altar. Por isso que eu sempre digo, o altar não fica devendo nada para ninguém. Hoje, realmente, eu sou um empresário de sucesso. Marcos, responde para mim, nesse processo todo, o que você considera mais importante? Todas as conquistas de bens materiais que tivemos e que temos até hoje, nada equivale, nada é comparado, nada mesmo, não tem dinheiro que pague, que é o meu encontro com Deus, o Espírito Santo. E isso não tem dinheiro que pague. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe todos os dias a sua família. Eu te aguardo aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310. Nessa segunda-feira, esse clamor especial por todos os endividados. Deus te abençoe e te dê forças para colocar a planta dos pés aqui. Você fazendo a sua parte, Ele faz a dele. Deus abençoe.